Seja bem-vinda ao capítulo 2.4 e último tópico desse capítulo, do segundo. Bom, nesse capítulo vamos tratar da interação da radiação com a matéria. Bom, a gente já viu que toda radiação sob a forma corpuscular ou sob a forma eletromagnética interage de alguma maneira com a matéria. E a gente vai entender como que funciona essa interação. E como a gente já viu, existem duas formas de radiação. A radiação não ionizante e a ionizante. A não ionizante, ela não interage com a matéria. Ela interage, mas ela não modifica a matéria, melhor dizendo. E a radiação ionizante, ela modifica. Essa aí é a principal que a gente vai entender. E a radiação também tem duas características. Ou ela é corpuscular, ou ela é ondulatória. Da forma corpuscular, é basicamente partículas carregadas eletricamente que interagem com a matéria. E na forma ondulatória são ondas, a onda eletromagnética. Bom, essa interação que acontece, ela vai mudar o átomo e ela vai interagir geralmente na camada mais externa, que seria com os elétrons. Por quê? Porque é mais fácil ela mexer com os elétrons do que necessariamente mexer com o núcleo. O núcleo está muito unido, ele está junto ali e tem uma força bem mais difícil de você interagir com o núcleo do que você interagir com os elétrons. Os elétrons estão livres, geralmente. Não necessariamente estão livres, mas o elétron é mais fácil de você interagir com eles. Como ele está na parte mais externa, tem essa facilidade. Bom, dos diferentes tipos de radiação que a gente viu nas aulas anteriores, tem o primeiro grupo, que é a partícula alfa e beta, e o segundo são os raios X e raios gama. Então, duas formas de partícula e duas formas de radiação, que são os raios. Geralmente a gente utiliza o termo fótons, né? Que eles são como se fossem os fótons de luz, também raio X e raio gama também são fótons. São pacotes de energia. Como funciona essa interação? Ela muda o átomo de camada e pode quebrar compostos moleculares. Então, o porquê que a radiação ionizante ela acaba sendo tão perigosa até mesmo para o ser humano? Porque, como ela interage com o átomo e quebra essas ligações, ela pode modificar estruturas, como até a estrutura do DNA. Então, o câncer, que é geralmente ocasionado por conta da radiação, é justamente por essa quebra de estrutura. Então, o DNA tem a estrutura quebrada pela radiação incidida nele. E aí, como tem essa modificação do DNA, ele passa a compartilhar quando ele se multiplica e ele passa a compartilhar essa modificação que ele ocasionou. E aí é onde que é o que acontece para a ocorrência do câncer. Aí é basicamente por conta da radiação que incide no DNA. Então, ao interagir com os elétrons de um átomo, uma partícula carregada transfere a totalidade ou parte de sua energia para aqueles elétrons, deslocando para a camada mais externa ou removendo. Então, como tem essa interação, ele consegue, a energia é transferida para ele. Então, você imagina como se fosse uma mesa de sinuca, que se você fornecer energia na bola branca, e você consegue movimentar as outras. Seria mais ou menos essa a ideia. A energia incidida pela radiação no elétron ou muda ele de camada ou retira ele do átomo. Os elétrons removidos podem ter energia suficiente para eles próprios produzirem excitação e ionização de outros átomos. E aqui a gente tem a interação de uma forma equacionada. Então, como que funciona essa interação? A partícula vai ter a massa.
e ela vai ter uma carga. A carga ali, a carga Z, e com o valor da carga do elétron que a gente viu lá atrás, 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o valor da carga do elétron. Então o que acontece? A quantidade ΔE de energia, a energia transferida, é igual a massa vezes mais ou menos a carga do elétron dividido pela energia cinética. Então a transferência de energia por interação é tanto maior quanto o quê? Maior a massa da partícula, maior a carga da partícula e menor a energia cinética da partícula. Então a gente consegue entender essa relação, porque ela é inversamente proporcional à energia cinética. Então a energia transferida é inversamente proporcional à energia cinética. Ela é proporcional à massa e proporcional à carga. Então a gente vai observar lá na frente que partículas com uma carga tanto, ela consegue chegar a atravessar tanto de material. Partícula com a massa maior consegue atravessar outro tanto. Por quê? Porque ela vai ter uma energia maior de acordo com a massa e uma energia maior também de acordo com a carga. Então as duas, os dois elementos, as duas vai influenciar nisso, tá? Então a gente vê que a dependência da carga é quadrática, ou seja, se a gente dobrar a quantidade de carga, a gente vai quadruplicar a energia. Aqui a gente tem mais ou menos uma ilustração de como funciona o fator da carga e da massa. Então eles são cruciais para a energia da matéria. A partícula alfa, como a gente viu, ela é uma partícula densa, porque ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. É o núcleo do hélio, né? Como o núcleo do hélio, ele é uma partícula densa comparada às outras. Então o próton, o elétron é uma partícula menorzinha, o próton tem uma carga, tem uma certa carga, que é 1U, a massa, perdão, 1 mais, a massa vai ser o que? 1U. O elétron tem muito menos massa do que o próton. Então a gente consegue observar essa relação da distância que eles alcançam. A gente vai entender o alcance agora. Então a distância, ao alcance da distância atravessada pela partícula no meio material. O alcance dessa partícula num dado meio material depende da massa, da carga da partícula, mas também da densidade do material. Então não vai ser só o fator da carga e da massa. A densidade do material vai influenciar. Ou seja, com isso em mente, a gente pode imaginar o quê? Que se a gente quiser barrar certa partícula de atravessar, a gente utiliza certo material que a gente sabe que barra ela. Seria meio que a dificuldade. Imagina assim. Aí a gente tem a ideia de partícula com maior massa, ela segue em linha reta, e a partícula com menor massa, ela faz caminho tortuoso, né? Como está aqui no diagraminha. Imagina assim, um exemplo que pode ser bobo, mas talvez deixe claro. Imagina uma pessoa que é bem grande. Você está num show e uma pessoa que é grande, ela consegue ir passando por todo mundo, tipo, grande mesmo. Por quê? Porque ela tem uma maior massa, então ela vai conseguir abrir no caminho fácil. Agora quem não tem uma massa tão grande não consegue sair andando em linha reta pelo meio do povo. Você vai ter que ir desviando pelos caminhozinhos. Então tem essa meio que a diferença da partícula alfa, que é uma partícula com bastante massa, e o elétron, que é uma partícula com pouca massa. Então ele tem que ir fazendo uns desviozinhos. Já a partícula alfa, ela tem bastante massa, porque ela é 4U. O elétron tem 1 sobre 1836U. É bem pequeno, bem pequeno mesmo comparado à partícula alfa. Então a trajetória dele não é em linha reta, é sinuosa.
para um dado tipo de partícula carregada com uma dada energia, o alcance é um valor bem definido. Então a gente tem alguns valores definidos pelo alcance, de acordo com a espessura, a transmissão, e a gente consegue saber mais ou menos o alcance que a partícula vai chegar. Mas é meio que um valor já estimado e tabelado. Pela tabela aqui a gente consegue ver a relação entre a distância e a energia, e que a massa também influencia. Por quê? Porque se o elétron ele tem a mesma carga que o próton, mesmo sendo a carga oposta, tem a mesma carga que o próton, mas a massa é diferente. Então se a gente observar na tabela, ó, com 1 megaelectronvolt, o alcance da partícula alfa é 0,65, dos prótons é 2,80 e dos elétrons 420. Então a gente consegue observar que por ele ser menorzinho, ele consegue ir mais longe. E para a mesma energia cinética, os elétrons são as partículas com maior alcance. Então basicamente o que está colocando aqui na parte de baixo é a relação do que está falando na tabela. A gente consegue observar basicamente como que uma partícula, aqui no caso é no ar, tá? Então a gente tá falando no ar. Então depois a gente vai ver que cada meio vai influenciar para que a partícula alcance distâncias maiores. Isso é importante, muito importante, principalmente se a pessoa trabalha na área de radiologia. Se ela trabalha com raios gamas ou raio-x, essas partículas elas conseguem atravessar muita coisa, incluindo a pele. Então, como ela atravessa muita coisa, você tem que colocar proteção de maneira que elas não passem por essa proteção. Seguindo, a radiação de frenagem é basicamente o que? A radiação liberada quando um elétron chega próximo do átomo. Então, seria mais ou menos como se fosse um cometa entrando na Terra, na atmosfera. Ele entra na atmosfera da Terra e ele é frenado pelo atrito. Então, o elétron, quando ele está passando próximo do núcleo, ele vai ter essa perda de energia cinética. E essa perda libera essa radiação. A radiação, que é esse nome Brennstrahlung, que acho que é alemão, é proporcional a Z ao quadrado, ou seja, é proporcional a Z é o número de prótons, e inversamente proporcional à massa das partículas carregadas. Então ele é proporcional ao número de prótons e inversamente proporcional ao número de prótons. Assim, a produção de raio-x por Brennstrahlung é particularmente eficiente para feixes de elétrons incidentes em alvos de chumbo e tungstênio. Por quê? Porque o Z deles é grande e é Z ao quadrado. Então a gente consegue atingi-lo com uma massa pequena. Por quê? Porque se ele é inversamente proporcional à massa das partículas, quanto menor a partícula, maior a radiação. E se ele é proporcional a Z, quanto maior o Z, o número de prótons do átomo, maior essa radiação. Então você consegue ser muito eficiente se você tiver um número Z grande e um M pequeno. Os elétrons são perfeitos. Por quê? Porque ele tem uma menor massa. E aí ele utiliza alvos de chumbo e tungstênio porque tem um Z muito grande. Esses métodos de produção de raio-x para aplicações de diagnóstico. Alguns radionuclídeos, como por exemplo o 32P, produzem radiação beta- de elevada energia, que por interação com o Shu produz raio-x por Brennstrahlung. O beta-, como a gente viu no decaimento beta-, na aula de 2.2, ele é produzido pelo elétron, decaimento do, deixa eu verificar aqui, tá? Decaimento do próton, decaimento do nêutron. Então o nêutron decai, decaimento beta-, e aí ele tem uma partícula
adicionar um próton e mais uma partícula beta menos. Essa partícula beta é utilizada para a gente produzir raio-x por brainstorming. É uma técnica de produção de raio-x, justamente incidindo partículas no átomo. Aqui, como a gente já viu o espectro de raio-x, apresenta dois componentes. A componente contínua, que depende da energia, e as riscas espectrais, que é a característica do elemento bombardeado. Então, as riscas espectrais vai ser basicamente dependendo do elemento. Então, se a gente está bombardeando em chumbo, as riscas espectrais vai estar relacionado com chumbo. Então, as riscas é basicamente de acordo com o elemento, como a gente já tinha visto em aulas passadas. E a componente contínua depende da energia dos feixes. No gráfico a gente consegue observar a intensidade pelo comprimento de onda. Bom, a aniquilação de elétron e pósitron. O pósitron é basicamente um elétron com uma carga positiva, tá? Então o que acontece? Quando eles se aniquilam, a gente tem a formação de uma energia, dois fótons em sentidos opostos. A energia dele é 511 keV ou 0,511 MeV. Por quê? O que acontece? Que tem que ter essa liberação dos fótons. Porque a gente tinha duas massas. Querendo ou não. Então quando eles se aniquilaram, eles sumiram. Então se eles sumiram, eles não podem literalmente sumir e não acontecer nada. Então eles liberam dois fótons. Literalmente para conservar essa energia. Como se conserva a energia, Como se conserva a energia, a gente precisa que tenha a emissão desses dois fótons. Acontece a emissão desses dois fótons, querendo ou não, pela aniquilação do par elétron-pósitron. A radiação assim produzida está na base de uma técnica de imagiologia, designada por PET, Positron Emission Tomography. No exame PET, é administrado ao paciente um radiofármaco emissor de radiação. Então como tem essa emissão, como ele ingere esse radiofármaco, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma fonte de radiação, literalmente. Então essa é a diferença meio que da quimioterapia para a radioterapia. Porque na quimio você ingere um elemento, ingere um medicamento, um radiofármaco, e ele tem a radiação. Então você meio que é uma fonte radioativa. E na rádio você recebe os raios. Então você saiu daquela fonte, você já não está mais irradiando, ao contrário do radiofármaco. Então esse decaimento beta positivo vai ocorrer no organismo, que vão resultar na aniquilação de um par elétron-pósitron, e com isso vai emitir dois fótons gama que vai ser que vão indicar os locais de acumulação do radiofármaco. Então ele força essa aniquilação dos dois para produzir justamente os dois fótons. Bom, então como funciona, como que é a interação dessa radiação eletromagnética de elevada energia? Como que funciona a interação deles? Tem alguns processos. Alguns a gente até viu, que é o efeito fotoelétrico. Então os processos de interação do raio-x e do raio gama com a matéria vão ser os seguintes: efeito fotoelétrico, efeito Compton e a produção de pares elétron e pósitron. E como funciona esses efeitos? O efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, você tem que ter uma energia de maneira que essa energia incidente retire o átomo. Então ela tem que ser maior do que a energia de ligação do elétron ao átomo. Isso faz total sentido. Até a equação acaba meio que fazendo sentido. Então a energia do fóton incidente, que vai ser Hν,
essa energia vai ter que ser maior do que o W. Por quê? Porque se ela não for maior, a energia aqui ele vai ser negativo. Se a energia é negativa, não faz sentido, ela não vai tirar. Então a energia tem que ser positiva, ou seja, a energia do fóton incidente tem que ser maior para retirar o elétron de próximo do núcleo. Então o que acontece? Parte dessa energia vai transferir para o elétron e aí ele vai absorver e ele vai sair. Geralmente os elétrons livres resultantes do efeito fotoelétrico vão por sua vez interagir com o material como se tratassem de partículas beta. Então o elétron vai funcionar depois no material como se ele fosse uma partícula beta. Como se a gente estivesse produzindo ele lá para decaimento e aí a gente tem essa interação depois. Então quando os fotoelétrons pertencem à camada KL de átomos de elevado número atômico, são ainda produzidos raios-x, característico dos átomos ionizados. Ainda a gente tem a produção de raio-x se eles forem de átomo com elevado número atômico. Então a gente pega um número atômico muito alto, a gente consegue produzir raio-x também por essa técnica. O que? A gente incide um fóton com determinada energia naquele átomo. O átomo vai retirar um elétron da camada K e aí vai ter a produção de raio-x. Então o efeito fotoelétrico, obviamente, só vai acontecer se HNI maior do que HV, na verdade, maior do que o WE, que seria a energia de ligação do elétron. Então, às vezes usou esse Vzinho como se fosse o Ni. Então a energia dele tem que ser suficiente. Então, se a gente olhar aqui no exemplinho, só mostrando, o que acontece? A gente tem o comprimento de onda, então realmente é HNI. Comprimento de onda. Então, o que acontece? Se a gente tem um comprimento de onda alta, a gente tem uma frequência baixa. E se a gente tem um comprimento de onda baixa, a gente tem a frequência alta. Então, pode ver que os que conseguem tirar o comprimento de onda, eles diminuem, porque aumenta a frequência. E aumenta a frequência, aumenta a energia. Aumenta a energia, a gente consegue retirar ele com maior velocidade, conforme o comprimento de onda incidido é menor. Então a gente já consegue ter a ideia do que fazer para retirar o elétron daquele elemento. Então se a gente observar 700 nanômetros, a energia não consegue retirar, é 1,77 eletronvolt. Já com 550 a gente retira com uma velocidade de 2,96 vezes 10 a 5. Com 400 nanômetros a gente retira com maior energia e a velocidade sai maior, 6,22 vezes 10 a quinta. Então conforme a gente diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Então realmente é o HNI, tá? Que a gente tem essa energia do efeito fotoelétrico. Esse Vzinho aqui, ó, tem que tomar cuidado, porque na verdade ele não é um Vzinho, ele é um Ni. Então ele representa a frequência e não a velocidade. Então, na hora da gente utilizar ali, o que a gente teria que usar? O H da constante de Planck. O Ni é o que? A frequência. Frequência vai ser o que? C dividido pelo comprimento de onda. A velocidade C é igual a lambda F, que é lambda vezes Ni. Então, o Ni é igual a C dividido pelo comprimento de onda. Por isso que conforme aumenta o comprimento de onda, perdão, você diminui o comprimento de onda, você aumenta a frequência, e vice-versa, porque um é inversamente proporcional ao outro. Então, ali no lugar do Ni seria C sobre lambda. Então, seria a velocidade da luz dividido por esses números aqui, ó, 400 nanômetros, 550 nanômetros, 700 nanômetros, porque justamente eles é quem tá te indicando que a frequência está aumentando. Então a frequência aumenta, a energia aumenta, eu consigo retirar o elétron porque a energia passa a ser maior do que a energia de ligação lá em cima. Se a energia passa a ser maior, consequentemente a velocidade
do elétron vai ser maior, porque eu estou transferindo parte dessa energia para energia cinética. Então eu consigo transferir uma quantidade maior de energia cinética. Então, basicamente o efeito fotoelétrico é esse daqui, tá? O efeito Compton é um pouco parecido. Na verdade ele é um pouco parecido, mas ele também é chamado de dispersão. O efeito Compton se eu não me engano, você consegue perceber o efeito Compton pela... Bom, depois eu confirmo isso aí. Seria pela a mudança de ângulo dele. Você consegue perceber. Tá aqui, ó. Você consegue perceber o efeito Compton. Então meio que a angulação vai mudar o fóton. O fóton vai ser mudado pela colisão do fóton incidente e o fóton vai mudar de direção. Então efeito Compton ou dispersão Compton. Esse processo ele choca com um elétron livre. Esse elétron vai estar pouco ligado. Então ele vai transferir parte da sua energia para o elétron e vai mudar a trajetória do seu fóton e a trajetória do seu elétron. Então você imagina o mesmo exemplo da bola de bilhar agora. Só que você não acertou em cheio e transferiu toda a energia e a outra, uma parou e a outra continuou. O que aconteceu? Você acertou de modo que as duas seguiram em direções diferentes. Seria basicamente essa a ideia do efeito Compton. O efeito Compton é interessante por quê? Porque a energia cinética do elétron vai ser o quê? A diferença de energia antes do choque e depois do choque. Então, pela frequência que teve depois do choque, a gente consegue calcular essa energia. E melhor ainda, o ângulo que o fóton saiu consegue nos dar a diferença do comprimento de onda. Então a gente tem o quê? O comprimento de onda final, que é o comprimento de onda que saiu. O comprimento de onda inicial, que é o incidente. Então a gente tem essa variação de comprimento de onda. É igual ao quê? A constante de Planck dividido por mc. O m é a massa do elétron, porque o fóton ele não tem massa, tá? O fóton ele tem momento, mas ele não tem massa. C é a velocidade da luz. E a única variável que a gente tem então, se a gente tem a massa do elétron, que a gente sabe. A gente tem H, que a gente sabe. A gente tem C, que a gente sabe. A única variável é o ângulo. Com o ângulo a gente consegue saber a variação de comprimento de onda. Se a gente sabe a variação de comprimento de onda, a gente sabe o que? Se a gente sabe o comprimento de onda, a gente sabe a frequência também. E se a gente sabe a frequência, a gente consegue encontrar energia. E a gente consegue, através do comprimento de onda inicial e do comprimento de onda final, encontrar as duas frequências e encontrar essa variação de energia. Obviamente, a energia inicial do fóton, antes do choque, vai ter que ser maior. Porque você imagina, você arremessou uma esfera, ela bateu lá. No mesmo exemplo da bola, ela bateu, a energia dela diminuiu, ela perdeu energia nessa colisão. O mesmo esquema aqui, ele vai perder energia. A energia vai ser menor depois do que antes. E aí faz com que o sinal fique positivo também. E aí a gente tem a produção de pares. Na produção de pares, vai ser o contrário da destruição, basicamente. Ao invés da gente ter o pósitron e o elétron que se colidem e se transformam em dois fótons em direções opostas, a gente literalmente tem o surgimento de um par de pósitron e elétron. Então a produção de pares elétron-pósitron corresponde à interação entre o fóton e o núcleo atômico. Então o fóton vai interagir com o núcleo atômico. E nesse tipo de interação, o fóton incidente some e aparece um par de pósitron e elétron. Mas a gente tem uma restrição para isso acontecer. Por quê que a gente tem essa restrição? Porque lembra lá atrás que a gente viu que eles, quando tinha a eliminação do pósitron, eles saíam com certa energia? Então é essa energia que é necessária. Então só vai acontecer isso
se o fóton incidente tiver energia igual ou superior a 1,022 MeV, que é justamente a soma de 0,511 MeV de um e 0,511 MeV de outro. E a energia em excesso, então, tipo, se tiver mais, assim, mas se tiver mais, acontece o que com a energia? A energia some. Não, a energia vai ser convertida em energia cinética dos dois. E aí vai ser a velocidade que eles vão sair. Então, a gente tem a conversão para transformar. E aí que aí entra a ideia da transformação de massa em energia e energia em massa. Os dois estão relacionados na equação de Einstein. Então, os elétrons e pósitrons assim criados dissipam sua energia no meio material. O pósitron eventualmente encontra-se com um elétron, resultando na aniquilação mútua e consequente liberação de fótons gama. Então, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, vai produzir os dois. Beleza, produziu. O próximo passo é o que? O pósitron ele vai acabar encontrando com outro elétron. E aí ele some. E produz o raio gama. Então, a gente tem um raio X, o raio gama, perdão, e produz os fótons com a energia que a gente viu lá atrás da aniquilação. Então, meio que o elétron vai sair livre e o pósitron vai colidir com outro elétron e aí vai transformar na aniquilação e vai virar fótons gama, raios gama realmente, que se deslocam em sentido oposto. A gente tem a produção e a sequente aniquilação por conta do encontro do pósitron com um elétron. Bom, aqui a gente tem a figura que mostra a contribuição relativa deles. Porque a gente tem o número atômico de absorção e a energia. Então, produção de pares, efeito fotoelétrico, de acordo com a energia. 100 MeV, de 0 a 100 MeV. Número atômico de absorção. Bom, então a gente tem também a atenuação da radiação de raio-x. A atenuação seria o que? Seria como se fosse para você diminuir aquela radiação. Então, quando ele se encontra com um material de determinada espessura, alguns fótons atravessam e outros ficam pelo caminho. Então você imagina assim, imagina que você, para você ter essa ideia de como que alguns atravessam e outros, imagina que você tem um buraco e você vai ter que jogar água dentro. Então você pega a mangueira e joga água. Parte da água, se o buraco não for meio estreito e o feixe de água for grande, só um exemplo para você imaginar como que funcionaria. Parte da água passa e parte da água fica. É meio que essa a ideia. Alguns fótons passam, alguns fótons passam e alguns fótons ficam. Assim como se considera um feixe de fótons monoenergéticos, todos os fótons têm a mesma energia incidente sobre o material absorvente. Então nem todos os fótons conseguem ultrapassar o material. Então a gente tem uma lei que rege essa atenuação. Que vai ser o quê? A intensidade transmitida, ou seja, o I que passou. O I0 é a intensidade incidente, então é o que incidiu e o que passou. O I é o que passou, o I0 é o que incidiu. Coeficiente linear de atenuação e a espessura do meio material. A gente vai entender mais ou menos como funciona esse coeficiente linear de atenuação, que seria meio que faz frenar os fótons que vão atravessar. E a espessura do material, óbvio que o material mais fino é mais fácil de ser atravessado com relação ao material mais grosso, mais espesso. Vamos usar um termo diferente. Então, a intensidade transmitida em função da espessura para μ igual a 0,5 centímetro a menos 1. Então, o coeficiente de espessura, μ 0,5 centímetro a menos 1. Então, a gente tem o coeficiente linear, que vai ser o quê? Justamente dos efeitos que a gente viu lá atrás. O coeficiente de atenuação vai depender dos processos de interação, que vai ser a somatória do efeito fotoelétrico
do efeito Compton e do processo de produção de pares. Então todos esses efeitos que a gente teve lá atrás vão contribuir para ser o coeficiente de atenuação. E o que acontece? Eles variam com o número atômico, o coeficiente linear. O efeito fotoelétrico varia de Z a quarta a Z a quinta, então o efeito fotoelétrico varia bastante, porque Z a quarta ele aumenta bastante. Do efeito Compton Z e do produção de pares Z ao quadrado. Então eles vão depender também do número atômico daquele elemento que ele vai estar atravessando. Aqui basicamente a mesma ideia da tabelinha que a gente viu lá em cima, e aqui na água, da produção do efeito fotoelétrico e da produção de pares. Então a gente tem também a espessura de semi-redução, que é necessária, a espessura necessária para reduzir a metade da intensidade do feixe. Então a gente tem mais ou menos a ideia. O que a gente vai pegar? O coeficiente de atenuação que a gente encontrou pela somatória de todos os efeitos, coeficiente linear de atenuação, e a gente tem a espessura, o D meio, que é a espessura de semi-redução, multiplicado pelo coeficiente de atenuação, que é igual a ln sobre 2. ln de 2, perdão. E a gente tem também o coeficiente mássico, que aí ele depende fundamentalmente da densidade do material. Vai ser o coeficiente linear, que a gente obteve lá em cima, dividido pela densidade do material. E a densidade do material, ela vai ser o quê? Depende da massa do material e do volume do material. Então densidade é igual a massa pelo volume. Então quanto menor volume o material ocupar e quanto maior a massa, maior a densidade. E o coeficiente mássico, ele vai ser inversamente proporcional à densidade do material. Então, se ele vai ser inversamente proporcional à densidade do material, a gente vai finalizar com o volume do material lá em cima, multiplicando com o coeficiente máximo de atenuação. Bom, e como a gente pode reescrever essa lei de atenuação como coeficiente máximo? A gente vai substituir no lugar do mi lá em cima, esse mi'. O mi' é o quê? O mi sobre o rho. Só que eu não posso multiplicar algo ou dividir algo numa equação e deixar por isso mesmo, porque aí eu estou ferindo as leis da matemática. Então eu vou ter que multiplicar e dividir pelo mesmo número. Então eu vou dividir lá pelo ρ, mais o x lá em cima da espessura, eu coloco ρx e faço ele virar um x'. Por quê? Porque aí eu estou multiplicando em cima por ρ e dividindo embaixo por ρ, então nada meio que muda. Então a lei de atenuação para coeficiente mássico fica o I0 e agora o mi' é o mi sobre ρ e o x' é o ρ vezes a espessura. Então a espessura vai mudar, aí a gente consegue já enxergar. Por quê? Se o material é denso, a espessura dele aumenta. Então a espessura dele vai, o mi', o coeficiente mássico da espessura, o x', no caso, perdão, o x', ele vai aumentar. Por quê? Porque ρ vai aumentar a espessura. Então quanto maior a densidade, se multiplicando com a espessura, maior vai ser o x' do coeficiente máximo. Então a gente tem a vantagem na utilização do coeficiente mássico. Por quê? Porque quando é composto, basta eu entender quanto tem de cada material e fazer a somatória dos materiais. Então eu tenho uma proporção de um material naquele composto, eu vou saber mais ou menos qual é o coeficiente mássico dele. Basta eu ir somando a porcentagem. Aqui a gente tem basicamente como se fosse o coeficiente máximo de atenuação de alguns materiais. Então a gente tem lá do hidrogênio, do oxigênio, do alumínio, do ferro, do chumbo, da água. A gente tem todos esses na tabela. Então se a gente observar lá no exemplo, ele fala assim, ó, sendo a molécula de água formada por 2 átomos de hidrogênio, então a gente sabe que a gente tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E ele fala, podemos calcular o coeficiente máximo de atenuação a partir do hidrogênio e do oxigênio.
Então a gente tem uma energia lá de 0,1 MeV. O que a gente vai fazer para calcular o coeficiente mássico dele? A gente tem, vamos calcular a massa atômica. 2 por 18, que seria a somatória dos elementos, da massa dos elementos, e 16 por 18. Então a gente tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem 1 de massa atômica. Então vai ter 2 hidrogênios, 2 por 18. Seria meio que a porcentagem que a gente tem de hidrogênio. A porcentagem que a gente tem de água, de oxigênio, ele tem o número atômico 16 por 18, que é o total da água. Então a gente somou lá um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, 16. 2 átomos de hidrogênio vai dar 2. 1 mais 1, 2. Com 16, 18. Então o total de água tem 18. A porcentagem de hidrogênio, 2 por 18. A porcentagem de oxigênio, 16 por 18. O coeficiente mássico, o μ, do hidrogênio, vamos ver na tabelinha, 0,295. Do oxigênio, 0,151. Então da água, 0,167. E é o que a gente consegue ver para 0,1 MeV. Então a gente tem que olhar a energia também. Lá em cima tem a energia, ó. Para 0,1 é esse, para 0,2 já muda. Então você vai ter que estar atenta à energia que ele te dá e qual coeficiente máximo você vai usar. E no caso aqui a gente tem que estar atento de quantos átomos tem na molécula. Então na molécula aqui a gente tem 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. A gente calcula a massa atômica dele e aí a gente tem o coeficiente máximo da água no caso. Então isso é meio que de cada elemento. E a espessura mássica de redução é basicamente aquele que a gente achou lá, o D meio, multiplicado pelo ρ, pela densidade do material. Então volta de novo, a gente tem a lei da atenuação, o μ D meio, que ele vai ser o quê? ln de 2 por μ, né, o D meio. E o coeficiente mássico vai ser o quê? Esse D meio multiplicado por ρ, que vai ser o D' meio. Que é a espessura de semi-redução, na verdade. Então basta multiplicar um pelo outro. E aí a gente consegue ver na página 14 a forma de como cada tipo de radiação ionizante interage com a matéria. Como cada partícula vai conseguir atravessar determinado material. Então a gente vê ali que a partícula alfa ela para no papel, a partícula beta ela para no alumínio e a partícula e os raios gama, aí já não é partícula, a radiação gama, ela atravessa qualquer material e para basicamente no chumbo. Então você consegue parar uma partícula alfa com papel, mas o raios gama você só para com chumbo. E aí a gente tem a importância da utilização de proteção de chumbo por profissionais que utilizam esse tipo de radiação. Ele tem que ter proteção justamente por conta de que outros materiais ele atravessa com muita facilidade, inclusive parede de cimento ele consegue atravessar. E aí a gente tem as grandezas, por quê? Se a gente está falando de algo físico-químico, eles vão ter as unidades de medida dele. Então a grandeza de dose absorvida é o Gray. O Gray é 1 joule por quilo. E a gente usa também o Rad. O Rad é do inglês, que é Radiation Absorbed Dose, que seria a dose absorvida. Um Rad é 0,01 Gray. Tá? Isso aqui é basicamente a conversãozinha. E a dose absorvida por unidade de tempo a gente chama de taxa de dose. Então a gente tem também uma taxa de dose que a gente tem o limite de absorção. Então se você ficar muito exposto, você recebe uma quantidade muito alta de radiação, a dose absorvida de radiação. Então a gente consegue observar na equaçãozinha aqui, ó, que essa dose
ela vai ser dada pela seguinte equação: 1,27 vezes 10 menos 14 sobre R ao quadrado. O R é em metros. Então significa o quê? Se ele está sobre R ao quadrado, ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ou seja, quanto mais longe eu ficar de uma fonte radioativa, menor a dose que eu vou receber. É isso que essa parte da equação está dizendo. E ele também é o quê? Proporcional. O A ali, a gente está em cima, o A. O A é a atividade. Então ele é proporcional à atividade e à energia. Como ele é proporcional à atividade e energia, então quanto maior a atividade e quanto maior a energia da soma dos fótons, maior a dose que eu vou receber. Então isso tudo a equação tá indicando. E o coeficiente máximo é a mesma ideia. Então a gente tem o coeficiente máximo de atenuação. Ele consegue diminuir aquela dose que eu vou receber. Então aqui é inversamente proporcional também à densidade do material. E aí a gente volta lá em cima no exemplinho. Por quê? Porque se ele está inversamente proporcional a ρ, então quanto maior a densidade do material, menor a dose recebida que eu vou ter. A mesma dose de radiação por determinado órgão vai ter diferente efeito biológico. Então não basta a gente só ter uma dose de cada elemento que a gente vai receber. A gente tem que entender o fator de qualidade, que é o quê? Que é onde vai ser aplicado aquela dose de radiação. Então a gente tem o fator de qualidade, que é basicamente dos fótons, partículas beta, dos nêutrons, então ali o nível de energia. E, por exemplo, o fator de qualidade de uma dose absorvida de um rad de raio-x e um rad de partícula alfa, um vai corresponder a 1 rm e outro de 20 rm. Então, o fator de qualidade vai aumentar a dose equivalente que vai receber. Então, o fator de qualidade aumenta de acordo com a partícula que está incidindo pela dose equivalente. Então a dose que a gente calcula lá, a gente calcula uma dose lá em cima, de acordo com a distância, de acordo com a energia dos fótons, atividade. Encontrou essa dose, a gente vê qual partícula que está incidindo. É prótons acima de 2 MeV, então o fator de qualidade é 5, eu vou multiplicar aquele ali por 5. Encontrei aquela dose. Ainda tem outro fator, que é o fator de ponderação, que é a dose efetiva. Então eu pego a dose, acho a dose equivalente e acho a dose efetiva. A dose efetiva vai ser de acordo com o tecido biológico que eu estou incidindo. No caso do tecido, por exemplo, a gônadas, é 0,20. Então a dose efetiva vai ser até altinha. Por quê? Porque ele diminui pouco. Se eu tenho um número e multiplico por um número decimal, quanto menor o número decimal, menor a dose efetiva. Por exemplo, se eu tiver lá, eu cheguei no dose equivalente 5. Se eu fizer 5 vezes 0,2, meu resultado final é 1. Se eu fizer 5 vezes, por exemplo, aqui na superfície óssea, 5 vezes 0,01, eu tenho 0,05. Então, a dose efetiva é menor dependendo de cada tecido que tá incidindo. Então você tem que observar distância, observar energia dos fótons, observar o fator de qualidade, qual tipo de radiação que está incidindo, e aí a gente consegue encontrar qual que é a dose efetiva. Aqui ele fala assim, para a mesma dose equivalente em comparação com a pele, a tireoide é 5 vezes mais suscetível de ser afetada. A medula óssea é 12 vezes mais suscetível. Os testículos ovários são 20 vezes mais. Então a gente tem essa diferença de cada tecido biológico. E a exposição à população. Então a gente tem também um limite de radiação que a gente suporta. E a maior parte da radiação que a gente recebe é radiação natural do radônio.
e os outros 18% é origem artificial e 15% originário de aplicações médicas. Então não existe um limite abaixo que a gente não tem efeito biológico. Toda dose é perigosa, só que a gente tem, quanto maior a dose, maior tempo de exposição, mais risco você vai ter. E o efeito é cumulativo. Se você receber uma dose em um tempo, se você receber de novo, ele acumula, ele não é recebi e fiquei um tempo longe e diminui, não. Ele vai acumulando. E aqui a gente tem a tabelinha que mostra da população em geral o tanto de milisievert e o tanto que a gente pode receber, 50 milisievert em cada ano. Então por isso que às vezes os profissionais que trabalham com radiação acabam se apostando mais cedo. Por quê? Porque justamente eles têm muito tempo de exposição à radiação. Então para não ficar tomando essa radiação por muito tempo, eles têm um período menor de serviço, de tempo de serviço. Tá? Bom, basicamente é isso. Eu espero que tenha ficado claro essa parte e até a próxima.